A gente vai falar sobre o fim da taxa das blusinhas. O governo federal está celebrando, o fim da taxa da blusinha, mas omite que a cobrança começou com Lula. Em uma ação coordenada, ministros de Estado, parlamentares governistas estão comemorando nas redes sociais o fim da taxa das blusinhas que foi anunciado ontem por Lula. Só que nessa comemoração ninguém fala que, em parte, as compras internacionais em sites como Shopee, Shein, AliExpress, no valor de até $50, passaram a ficar mais caras ao consumidor depois de iniciativa do próprio governo Lula. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, por exemplo, o Guilherme Boulos, ele vai nas redes sociais e fala que o Congresso Nacional foi o responsável pela aprovação da taxa das blusinhas. O que é, em parte, verdadeiro. Sim, foi também, já que os parlamentares de todos os partidos, incluindo o PT, aceitaram taxar em 20% esse tipo de compra. Mas o governo foi o primeiro a tomar medidas que encareceram essas compras internacionais. Boulos, no vídeo que ele publicou, ele fala o seguinte: primeiro, ele coloca um escrito assim, uma frase: Lula revoga a taxa das blusinhas, taxa tinha sido aprovada pelo Congresso em 2023. E em outra postagem, ele dizendo, o próprio Boulos dizendo, Lula acabou com a taxa das blusinhas. Lá em 2023, o Congresso Nacional aprovou uma taxa para compras online da Shein, Shopee. Isso acabou afetando aquelas pessoas mais pobres, trabalhadoras. Taxação nesse governo tem que ser para Bete, bilionário super rico, não para o consumo popular. E aí, a ex-ministra e deputada federal Gleisi Hoffmann vai nessa mesma linha, ela é do PT, do Paraná, vai nessa mesma linha do ministro Boulos, responsabiliza os congressistas. E conclui, ela diz o seguinte nas redes também: presidente Lula é o presidente que tira imposto. Mas, como eu disse, as blusinhas ficaram mais caras por medida formulada pelo governo Lula, que se beneficiou com essa cobrança, com o aumento de arrecadação tributária. Em 2023, vocês vão lembrar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tapou uma brecha que era usada por plataformas estrangeiras para sonegar, para enviar produtos aqui para o Brasil sem pagar imposto de importação. E aí essa artimanha das empresas era o quê? Era travestir a transação como se tratasse de um envio de uma encomenda de pessoa física para pessoa física e não de pessoa jurídica para pessoa física, como era de fato. E aí o governo federal foi lá e instituiu um programa chamado Remessa Conforme, que, no fim das contas, fechou o cerco contra esse tipo de sonegação fiscal e as mercadorias ficaram mais salgadas para a população. Aí, o que tem a ver o Congresso Nacional com isso? O Congresso Nacional aprovou, em 24, uma alíquota de 20% sobre produtos dessa mesma origem, dessas compras online. O projeto contou com a articulação direta de Fernando Haddad, então ministro da Fazenda de Lula. Obteve votos de deputados, senadores de todos os partidos, incluindo em massa do PT. E foi sancionado esse projeto, que aumentou em 20%, pelo presidente Lula. Então, por que eu acho importante a gente trazer essas afirmações e todo esse contexto também? Porque é o seguinte, é verdade que o Congresso Nacional atuou pelo que aconteceu de tudo ficar mais caro quando você compra até $50 nesses sites? Sim, mas não foi só. O governo federal que puxou essa fila, que começou a encarecer isso. E aí, num oportunismo eleitoral, numa conveniência eleitoral, aquilo que eles defendiam, o próprio Lula defendeu a medida. O Lula falou o seguinte, tem um trecho que está viralizando do Lula falando assim: eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível, mas nós não podemos aceitar que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar impostos. Haddad também chegou a argumentar que a taxa das blusinhas serviria para equilibrar o jogo no mercado do varejo. E até na época, a decisão sobre a cobrança da taxa das blusinhas levou até um embate nos bastidores entre a primeira-dama Janja da Silva, que estava ciente da impopularidade dessa medida, que ficou lá, não faz, e Fernando Haddad, que numa declaração ali chegou a falar o seguinte, publicamente: não sei o que é Shein, não conheço essas plataformas porque só faço compra online na Amazon para adquirir livros. Então,
só que é isso, né? Faltando menos de 6 meses para a eleição, a necessidade de ampliar a popularidade presidencial fala mais alto do que a importância arrecadatória ou o equilíbrio fiscal no varejo.